Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai falar do fundo RB Capital Renda 1, código de negociação FIIP11B ou FIIP11B. É um fundo bastante antigo que já tem mais de 10 anos de existência. Começou com todos os seus contratos atípicos, mas contratos esses que já venceram e foram ou estão sendo renovados. É um fundo bastante interessante porque nós temos vários fundos na bolsa que ainda têm todos os seus contratos atípicos ainda. Então é um bom teste, um bom exemplo para responder a pergunta: existe vida depois do atípico? Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então para a gente poder explorar mais do fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FII e colocar um pedacinho do código ou do nome do fundo. Aqui a gente vai ver algumas descrições principais. Ele formalmente foi constituído em 2007, mas na verdade ele só foi para a bolsa em 2009. A gente vai ver isso mais detalhadamente no histórico de cotações. O gestor dele é a RB Capital e o administrador é a Oliveira Trust. Observando aqui o histórico de cotações, se a gente puxar aqui o histórico todo do fundo, claro, já passou por muitas idas e vindas, altos e baixos, né? Ele começa na bolsa em 2009, ao preço ao redor de 140, 130, 150. Aqui houve um boom no mercado, né? 2013, então ele chega ali a 170, 174. Depois, conforme as taxas de juros vão subindo, as vacâncias aumentam no mercado como um todo, não nesse fundo, mas no mercado como um todo, há um desagrado do mercado de maneira geral com os fundos imobiliários. Até ali, finalzinho de 15, comecinho de 16, quando o fundo chega ali numa mínima de R$ 123, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente vai poder ver isso melhor. Depois, claro, toda uma recuperação, ele passa dos R$ 200 e desde então orbitou muito tempo ali entre 180 e R$ 200. Claro, com a pandemia, como o mercado, como todo caiu, ele chega aí até a R$ 140, um pouco abaixo, recupera o patamar de 200 e agora está girando nessa base de 180, 190, R$ 200. No momento que a gente grava esse vídeo, ele está 188. Se a gente analisar os dividendos, a última distribuição foi de 79 centavos, o que dá um dividend yield de 0,42%. Analisando 12 meses, 12,37%, total de R$ 23,25. Por que essa diferença? Vamos dar uma olhada aqui no histórico como um todo. Eu vou tirar esse período mais recente só para poder ilustrar melhor a situação. O fundo, ele basicamente, durante toda a existência dele, só teve contratos atípicos, então recebendo aluguéis muito certinhos, né, muito previsíveis. E ele tem um contrato que paga aluguel anualmente. Por isso, uma vez por ano, sempre ali no comecinho do ano, na virada de janeiro para fevereiro, tem uma distribuição bem mais alta. Então, se a gente for analisar, por exemplo, 2016, estava pagando R$ 1,30, R$ 1,20, e aí uma pancada de R$ 3,60 e por aí vai. Mais recentemente, conforme os aluguéis já vão sendo migrados, né, de atípicos para típicos, conforme eles vão sendo renovados, a gente vai vendo um pouquinho mais de flutuação, pegando um caso ou outro de inadimplência, principalmente no momento mais recente. E aqui ele tem uma grande distribuição de R$ 10,80. E o que foi essa distribuição grande que o fundo fez? Isso aconteceu porque esse fundo tinha como uma de suas locatárias as lojas Líder, a Líder Magazine. Também no contrato atípico, porém ela veio inadimplindo. Depois de um certo tempo de inadimplência, o fundo rescindiu o contrato, entendeu o contrato como cancelado e ele executou uma fiança que existia. O Banco Bradesco era
tinha uma carta de fiança, ele era como se fosse um fiador da Lojas Líder. E no caso de inadimplência, o fundo tinha então direito a receber 80% dos valores vencidos, dos valores a vencer do contrato diretamente do Bradesco, 20% a receber da Líder. E o Bradesco, até num processo bastante rápido, preciso mencionar isso, o pessoal da Oliveira Trust e da RB foram muito ágeis em cobrar do Bradesco e receber dele. O fundo recebeu esse valor grande, chamou uma assembleia de cotistas para solicitar a autorização de reter esse valor para que pudesse fazer melhorias nos imóveis para poder tentar, pode ser nesses imóveis ou em outros imóveis, para buscar aluguéis mais interessantes, dar uma melhorada geral no portfólio. Os cotistas em assembleia foram contra, então o fundo cumpriu a regra básica de distribuição, distribuir no mínimo 95% do seu resultado. O gestor tem a liberalidade de reter, de prender até 5% desse resultado, foi isso que a RB fez. Ela queria ter retido mais, mas isso precisaria de autorização dos cotistas, autorização essa que os cotistas não deram. Por isso foi feita essa distribuição grande. É a multa, é a parte do Bradesco, que é 80% da multa, e o fundo, claro, vai em cima da Líder Magazine, através de processo judicial, até porque ela está em recuperação judicial, para poder tentar buscar esses valores que faltam. Vamos voltar para a tela? Continuando com a análise, a gente vai ver então aqui o valor patrimonial. No momento, o valor patrimonial da cota, com base na última análise realizada, está em quase R$200, R$ 198,44, o valor da cota em 188. Então, um desconto aí de cerca de 5%, enquanto o valor patrimonial está em 184 milhões, vamos arredondar, o valor de mercado um pouquinho acima de 174. Observando o histórico do fundo, a gente vai ver que ele, claro, ao longo dessa história ele já negociou com um bocado de ágil e um bocado de deságil, mas nunca passando muito de 10% para cima ou para baixo. Aqui, na época de 2016, como eu mencionei, uma descrença geral do mercado em relação aos fundos imobiliários e tudo mais. Havia um boato forte de que os FIIs teriam seus rendimentos novamente tributados, como existia antes de 95 e tudo, então caiu um pouquinho mais, mas a gente pode ver que poucas vezes o ágil ou deságio escapou muito de 10% para cima ou para baixo. Observando a quantidade de cotistas, a gente vê que o fundo, a quantidade de cotistas cresce de uma forma razoavelmente harmoniosa, né? Crescendo de uma forma bem linear ao longo do tempo, e hoje chegando, né, que houve um degrau um pouco mais recente, se a gente puxar aqui do último ano, um degrau aqui mais rápido, e hoje o fundo tem cerca de 8.200 cotistas. Se a gente olhar do ponto de vista de liquidez, é um fundo que tem uma liquidez um bocado menor, até porque é um fundo um bocado menor, um fundo antigo, então algumas pessoas têm suas posições há muito tempo e não negociam, não compram nem vendem. Então, um fundo com uma média financeira no mês passado, a gente está gravando esse vídeo em setembro, então em agosto de 173 mil, 174 mil reais por dia, e nesse mês de setembro, que a gente já está gravando já no finzinho, uma média aí próxima a 130 mil reais. Se a gente observar, a gente vai ver a quantidade, a média diária de 170, 320 aqui, mas depois 160, 100 reais, 130, 200, 220, 250, 220. Então, uma média aí vai de 100 e poucos mil a 200 e poucos mil, eventualmente passando de 300 apenas num único mês aí. Se a gente olhar a quantidade de negociações, a gente vai ver uma média de 2.000, 3.000, 1.500, 1.000, 1.300 negócios por mês. Se a gente considerar o mês com 22 dias úteis, a gente vê então que tem cerca de 100 negociações por dia. Então, quem eventualmente quiser entrar com uma posição maior, vale a pena fracionar em compras pequenas aí ao longo de um certo período de dias,
para não ter um deslizamento muito grande de preço, e também ter um cuidado com a posição que vai assumir, porque se precisar sair, talvez precise de alguns dias para sair sem um grande prejuízo. Vamos dar uma olhada no relatório, então, para a gente poder concluir aqui o vídeo. Aba comunicados. E aqui a gente vai ver então o último relatório, que saiu há poucos dias, onde a gente vai poder ver um pouco melhor o patrimônio do fundo, os imóveis dele. Claro, aqui ele comenta sobre toda a questão da pandemia e principalmente sobre o fato de que a CIA, que é a inquilina do fundo, também entrou na justiça pedindo um desconto de 50% nos aluguéis. Tá? Essa questão ainda está na justiça e mesmo assim ela ainda está inadimplente. Ela ainda não está pagando nada e ainda está exigindo um desconto de 50%. E a Lojas Líder, aqui ele comenta sobre a rescisão antecipada. Bom, aqui comenta sobre as receitas do fundo, sobre as distribuições. Vamos aos imóveis a liquidez, que a gente tinha comentado. O portfólio aqui, qual é a participação no patrimônio do fundo de cada um dos imóveis. Então a gente vê patrimônio razoavelmente diversificado. O maior é só de 22%, que é o imóvel de Osasco. Mesmo assim, é uma fatia pequena da pizza aqui como um todo, da rosca aqui do gráfico como um todo. Aqui a distribuição das receitas por prazo de vencimento, ele ainda tem 52% com prazo acima de 36 meses, mas também tem aluguéis com prazos menores. E aqui as revisionais ou renovatórias. Então, 2021, entre 2020 e 2021, ele tem cerca de 50% das receitas dele passíveis de revisional ou renovatória. Quase tudo pelo IPCA, 72%, 28% com correção pelo IGPM. Aqui o mapa mostrando os estados, né, os imóveis onde estão em cada um dos estados. Então, Rio, Minas, São Paulo e Paraná e Bahia. E aqui estão os imóveis, esse da Danfos, já em contrato típico, porém já era o inquilino do contrato atípico, não é um novo inquilino, é o inquilino que está desde a constituição do fundo. Na verdade, até antes disso, ela já ocupava esse imóvel, com vencimento até 2023, dezembro de 23. E aqui está a localização bem perto da Avenida Anhanguera, não tão longe assim da Marginal Tietê e centro de São Paulo de maneira geral. O imóvel de Contagem é da Telha Norte, também típico, já um imóvel também que já era atípico e foi renovado para típico, que o imóvel o fundo adquiriu em 2009, no começo da sua existência. Aqui está a localização, perto da rodovia Fernão Dias. São José dos Pinhais é o imóvel da Ambev, que é o que tem o pagamento anual. Esse aqui é atípico e está vencendo agora no finzinho de dezembro. Então, muito provavelmente, em breve, a RB deve estar divulgando aí uma eventual rescisão ou, muito provavelmente, uma renovação desse contrato. E aí, se renovado, pode continuar sendo renovado com pagamento anual, como é a estrutura dele hoje? Pode ser que ele migre para uma estrutura de pagamento mensal, como é o mais habitual nos contratos de locação. Isso aí só saberemos quando o contrato for realmente assinado. Aqui está a localização em São José dos Pinhais. É um imóvel também próximo ao aeroporto, né, que o pessoal chama de aeroporto de Curitiba. Na verdade, o aeroporto de Curitiba fica em São José dos Pinhais, que é o aeroporto internacional Afonso Pena. Então é um ponto positivo caso eventualmente a Ambev queira sair. Tem esse ponto de vista favorável. Talvez não a Ambev não deve usar muito esse aeroporto, mas sem dúvida para outro inquilino pode ser um diferencial importante ter o escoamento de alguma produção por via aérea. O imóvel da CIA fica dentro do shopping Tatuapé, ali no metrô Tatuapé. É um contrato atípico, tá? Ainda com vencimento ainda bem longuinho para julho de 2027. É esse que a CIA já pediu
na justiça o desconto de 50% dos aluguéis, que ainda está em discussão, e mesmo assim ela está inadimplente. Então, pode ser, a depender das garantias que tenha nesse contrato, pode ser que o fundo a qualquer momento opte por fazer a rescisão desse contrato de locação e executar as garantias. Aqui está a localização, onde ele está posicionado, né, o shopping. É uma mega loja, então é anexo ao shopping. E Ilhéus, na Bahia, uma operação da Barry Callebaut, também já como contrato típico, um contrato que vence em dezembro de 2021, era um contrato atípico, ele também é o inquilino original desse imóvel, e em 2016 esse imóvel foi renovado como típico com prazo de 5 anos, fechando em 2021. Aqui está a localização em Ilhéus, na Bahia. E os dois imóveis que estão vagos, os dois que são da Líder, um fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, bem na região central, uma parte com um grande fluxo de pedestres. Aqui, obviamente, o fundo não está divulgando imagens, porque é um imóvel que foi recentemente desocupado, então descaracterizado como Líder. Claro, ainda pode estar fazendo alguma reforma, algum ajuste, e o imóvel não fica numa situação tão bonita assim, normalmente, né? E a RB está buscando, junto com imobiliárias, a locação para outro inquilino. Não só desse imóvel, aqui está a localização dele, bem próximo à Via Light, bem próximo à linha do trem, também foi um ponto muito positivo. No caso, perdão, esse é apenas um imóvel, tá vago, que é da Líder. O outro fundo, o RB Capital Renda 2, o RBRD, é que tem 2 imóveis. E esse último imóvel, que é da Astute, em Biporã, Paraná, é uma empresa de logística, também já é um contrato típico, que vence em 2025. Muita gente pergunta se não tem possibilidade do fundo adquirir outros imóveis. Não. No momento ele é um fundo de gestão passiva, ou seja, o regulamento limita quais são os imóveis. E o administrador e gestor não tem a autonomia de adquirir outros. Já foi tentado fazer uma mudança de regulamento para que sim ele se tornasse um fundo de gestão ativa. Como hoje é mais comum, os fundos mais novos, praticamente todos são de gestão ativa, onde o gestor e administrador tem liberdade de comprar e vender imóveis. Os mais antigos, a maioria são de gestão passiva, como esse. E já foi tentada essa mudança. Em junho para julho, foi feita uma carta consulta, ou seja, os cotistas puderam se manifestar se aceitavam ou não mudanças de regulamento. Havia uma ampla lista de mudanças no regulamento, inclusive a alteração para um fundo de gestão ativa, onde ele pudesse adquirir outros imóveis. Por ser uma mudança severa no regulamento, era necessário o chamado quórum qualificado, ou seja, no mínimo teria que declarar a aprovação da maioria dos votos enviados e votos esses que totalizassem pelo menos 25% do total de cotas do fundo. Resultado: a administradora, no caso, não recebeu sequer 1% de votos. O total de e-mails e cartas recebidos não totalizou 1% de cotas, somando votos favoráveis e contrários. Então, sequer há na comunicação formal uma apuração dos votos. Meramente há a informação de que não houve quórum suficiente, então não houve sequer deliberação. Pelo que eu soube, conversando com cotistas, com pessoas a par do assunto, etc., inclusive parece que houve um bom lote de votos contrários a essa mudança. Então não só fica muito claro uma falta de interesse dos cotistas de debater sobre isso, como aqueles que efetivamente mandaram voto, ainda houve uma boa carga de votos contrários, de manter o fundo com o mesmo regulamento. Então, é possível que seja convocada uma outra carta consulta, uma outra assembleia presencial? Sim, é possível, mas extremamente improvável, já que
agora não aconteceu, então chamar novamente seria muito provavelmente uma perda de tempo. Então essa é a cara do fundo, essa é a cara que ele tem e ele ainda deve ter por muito tempo. A gente vai agora acompanhar essa reposição do imóvel da líder, a gente vai acompanhar essa questão dessa inadimplência, do processo judicial da CIA e, claro, as futuras renovações dos contratos de aluguel que o fundo vai ter. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!